Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler os versos 14 e 15. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais os amo, serei menos amado. Vamos ter mais uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por essa noite de comunhão. Obrigado porque podemos levantar nossas vozes em resposta à Tua maravilhosa luz que brilhou em nosso interior. De trevas resplandeceu luz. Suplicamos a Ti, Senhor, como Teu povo, que nesse tempo de meditação na Tua palavra, Teu Espírito Santo seja o nosso mestre. Ensina-nos, fala-nos, constrange-nos, atrai-nos. Obrigado, Senhor, pela bondade do Senhor em se inclinar para nos dar de comer. Queremos nos alimentar da Tua palavra nessa noite. Ser conosco, passeia entre nós. Realiza o Teu trabalho único, singular, em nós e entre nós, para o louvor da glória da Tua graça. No nome do Senhor Jesus é que oramos. Queridos irmãos, comentávamos pela manhã que a segunda epístola de Paulo aos Coríntios é uma maravilhosa epístola autobiográfica, assim como a epístola aos Filipenses, sendo que, segundo os Coríntios, é de uma extensão bem maior e que expõe então o coração de Paulo de uma maneira tão profunda, tão íntima. Veja o texto que nós acabamos de ler para a nossa introdução. Ele externa o seu profundo amor, entranhável amor para com os coríntios, nesse texto que usamos como referência no início. Na primeira carta aos Coríntios, aos mesmos Coríntios, na primeira epístola, Paulo diz assim: vocês poderiam ter muitos preceptores em Cristo, mas não poderiais ter muitos pais, porque eu vos gerei em Cristo Jesus. Então o coração de Paulo para com essa assembleia é tão entranhadamente unido, que ele, para a correção deles, no que concerne ao serviço espiritual, ele então expõe as entranhas de seu coração. Veja, meus amados irmãos, como somos gratos ao Senhor por essa epístola. Mais do que ninguém, sem dúvida nenhuma, na face da terra, esse é o apóstolo que poderia ter escrito um compêndio de teologia sistemática. Nada contra os compêndios de teologia sistemática, desde que sejam fiéis aos fundamentos da fé, claro, né? Os liberais é um outro assunto. Então, nada contra as teologias sistemáticas, mas pense comigo, por que Paulo não escreveu uma teologia sistemática? Paulo escreveu cartas, e nas suas cartas, então, por serem cartas, ele expressa que tipo de pessoa ele foi, como sendo trabalhado pelas próprias mãos daquele que o comprou, daquele que o encontrou. Ao mesmo tempo que ele escreve aos Gálatas dizendo assim: Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim, ele escreve aos Efésios dizendo que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, essa abordagem de Paulo, quando ele vê a glória da pessoa e obra do Senhor ligada à igreja, mas também ligada a ele pessoalmente, quando ele usa os pronomes pessoais, ele me amou e a si mesmo ele se entregou por mim, de modo tão pessoal e íntimo.
por escrever cartas, ele expõe essa relação, o trabalhar do Senhor nele e essa relação do Senhor com ele, moldando esse vaso de um modo muito singular, o que não ocorreria em uma teologia sistemática. Por exemplo, você pode apreciar muito algumas obras, por exemplo, de teologia sistemática, algumas que são realmente apreciáveis, no sentido de expor a doutrina sadia da fé. Só que, pelo estudo em si desta teologia sistemática, seja de que autor for, você não conhece o autor. Se você não fizer uma pesquisa sobre ele, normalmente quando se faz, o que você vê? Fundador do seminário tal, mestre em teologia, mestre em divindade, ou seja lá o que for, não é? Também não estou depreciando nada disso, mas isso talvez é o máximo que você encontra. Talvez encontre uma pequena biografia desse autor, mas você não vai encontrar a exposição das entranhas desse autor, basicamente em nenhum lugar. Mas quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós então temos a exposição profunda das entranhas do seu coração. Então, essa segunda epístola, com 13 capítulos, ela faz isso de maneira maravilhosa. Olha esses versos que nós lemos como exemplo. Primeiro mostra a relação dele com os coríntios como sendo pai espiritual deles. Depois ele diz: se eu mais vos amo, eu serei por vocês menos amado. E então ele diz: eu estou disposto, sempre estive, a me gastar e também me deixar gastar, eu mais me gastarei e também me deixarei gastar em prol das vossas almas. Assim ele faz em toda essa epístola, realmente expõe o profundo do seu coração na relação com essa amada igreja dos Coríntios. Corinto era uma cidade grega, rica, populosa e muito imoral. Então, quando o evangelho foi pregado ali, onde só havia pagãos, quando Paulo entra em Corinto, como já dissemos também pela manhã, e ele deixa essa cidade, lá havia a igreja de Deus. E como essas entranhas dele estavam ligadas a essa assembleia, então ele vai buscar ajudá-los, ele vai buscar corrigi-los, alinhá-los, esclarecê-los com relação à vida passada que eles tiveram e à vida agora que eles têm como chamados do Senhor. E, particularmente, aí temos como pano de fundo a primeira epístola agora. Ele tem muito para ajudar essa igreja no que concerne a vida normal da igreja. Você se lembra quando ele começa a primeira epístola, cheio da carga do Senhor? Sem dúvida, com o zelo de Deus que ele menciona nessa segunda epístola, no capítulo 11, zelo por vós com zelo de Deus. Lembre que a palavra zelo fala desse ciúme santo, não é o ciúme que nasce de qualquer outra fonte que não seja a própria santidade de Deus, como nosso Senhor Jesus disse: o zelo da tua casa, mesmo termo, me consumirá. Aquilo que toca os interesses do Senhor na sua amada igreja. Então ele inicia a primeira epístola dizendo: eu fui informado pelos da casa de Cloé que há divisões entre vós. Mais à frente, um pouco à frente, no capítulo 3, ele diz: há entre vós ciúmes, há entre vós contendas ou disputas. Eu não vos pude falar como espirituais. Como dissemos, imagine se nós tivéssemos Paulo escrevendo para os coríntios um compêndio de teologia. Não é que não seria útil, certo? Mas nós não veríamos o que nós estamos vendo. Nós não conheceríamos o trabalho de Deus no vaso, Paulo. Nós não teríamos o que ele escreveu a Timóteo, e nós já citamos pela manhã, o modelo, a descrição do modelo para todos quantos hão de crer nele, no nosso Senhor Jesus, para a vida eterna. Não teríamos, porque em um compêndio de teologia sistemática você não tem modelo do que o Senhor faz num vaso, você tem doutrinas saudáveis, fundamentais, graças a Deus por elas, né? Mas uma coisa é muito distinta da outra coisa. Então nós louvamos o Senhor sim, por esse, que sem dúvida podemos afirmar que dentre os homens, né, nosso Senhor Jesus está completamente excluído dessa avaliação, ele é o Deus homem, mas entre os homens, aqui está o maior teólogo que já pisou a face dessa terra, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, não é? Mas graças a Deus porque temos
da boca dele, da pena dele, cartas, onde ele vai expor então o modelo do tratar de Deus para adequar vasos para o serviço. Então, se nós fôssemos dar um tema para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, qual seria? Talvez um tema adequado seria o caminho para o serviço espiritual. Porque ele traça esse caminho nessa epístola. O que nós já mencionamos pela manhã? Nós dissemos que pelo menos 12 evidências do trabalhar de Deus no vaso ou no servo nós temos nessa epístola. 2 já foram mencionadas. Paulo diz que quando Deus toma um vaso para si, para moldá-lo, para usá-lo conforme sua graça, para formar Cristo nele, o objetivo de Deus não é apenas este, formar Cristo nele. O objetivo de Deus é que tudo o que for forjado nesse vaso por tribulações e por consolações redunde para o benefício de todo o corpo de Cristo. Isso, mais uma vez, irmãos, é um machado nessa árvore chamada egocentrismo. Até mesmo quando passamos, então, por tribulações e nelas experimentando essa profunda consolação do Senhor, o alvo não é exclusivamente nós mesmos. O alvo é seu corpo, é sua igreja. Para que a nossa tribulação, Paulo diz, redunde em vossa consolação. E também a nossa consolação com a qual nós somos consolados por Deus, redunde também na vossa consolação. Que coisa preciosa é essa? Pense sobre isso. Você vê que foi a primeira marca, ela abre o livro, 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 3 a 6. Então não perca isso, irmão. Tudo o que o Senhor tem feito em sua vida tem um escopo maior. É para o benefício, edificação, ajuda, socorro do corpo de Cristo. Porque Ele nos vê assim. Deus não nos chamou para sermos cristãos individuais, isolados. Ele nos chamou para sermos edificados como um só corpo. Então, isso nós já vimos. Qual foi a segunda marca que mencionamos? Para nos localizarmos novamente. Versos 8 e 9, não é? O que Paulo chamou de sentença de morte. Para os que não estiveram aqui pela manhã, é uma expressão aguda nessa carta, você não acha? Paulo é o apóstolo da graça, Paulo é o pregador da vida. Paulo é quem diz: de trevas resplandeceu luz, não é? E quando ele fala sobre sua jornada, lembrando então que ele é um modelo para a jornada de todos nós, ele vai dizer assim no verso 9: já em nós mesmos tivemos, veja, ele não diz uma, ele diz a, bem definido aí, não é? A sentença de morte que o Senhor colocou sobre nós. Para qual motivo? Para qual propósito? Tem um não e um sim, como falamos pela manhã. Para que não confiemos em nós mesmos. E aí estamos nós, né? Todos enquadrados aí. Nossas experiências, nossos recursos, nossas capacidades, né? Paulo diz: não confiemos em nós mesmos, mas então tem o sim. É como a cruz. A cruz do nosso Senhor Jesus. Ela tem o que podemos chamar de um lado sombrio e um lado luminoso. O lado sombrio é horrível, não é? Mostra a imensidão da graça de Deus. Cordeiro santo, puro, imaculado, homem sem mácula, perfeito, padecendo tal sofrimento a ponto de ser cuspido por homens, pecadores, esbofeteado. O lado sombrio da cruz. Mas na mesma cruz, pela mesma cruz, nós temos o lado luminoso, porque essa cruz foi o instrumento pelo qual ele cumpriria os propósitos de Deus. Então, do outro lado da cruz, a gloriosa ressurreição. O seu lado rasgado, sangue e água. Sangue mostra o lado sombrio da cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse é o lado sombrio da cruz, necessário. Por isso o Verbo se fez carne, como grão de trigo. Mas o lado luminoso da cruz é então
a vida, a água que fluiu do mesmo lado ferido. E essa água na Bíblia fala de regeneração. Sangue para redenção, água para regeneração. Então, assim é a sentença de morte. Para que não confiemos em nós mesmos, mas sim no Deus que vivifica mortos. No Deus que tem a capacidade que não temos, os recursos que não temos, que é o que não somos. Isso já vimos. Terceira marca nessa epístola, para podermos avançar. Tão pequena, tão simples, mas tão necessária e tão profunda. Olha aqui mesmo nesse capítulo 2 que ele vai dizer no verso 12. Aí ela está. Porque a nossa glória é esta. Nossa glória é esta. 2 pontos. O testemunho da nossa consciência. De que? Com santidade e sinceridade, sem máscaras, de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Deixe sua Bíblia, por favor, marcada aí, mas eu queria seguir alguns textos com você, que você abrisse a sua, para você conferir, por favor, esse tema que nós colocaríamos aí como a terceira evidência de um vaso forjado no caminho do serviço espiritual. Como nós dissemos, ser o tema dessa epístola, o caminho do serviço espiritual. Esse ponto, meus amados irmãos, esse assunto da consciência é central. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 9. Vamos manusear nossas Bíblias rapidamente. Romanos 9, verso 1, ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. O que esse versículo está dizendo é que a nossa consciência, que é uma função do nosso espírito humano, não é uma função da nossa alma humana. A alma é composta dessas 3 faculdades que pela manhã também citamos, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos, mente, emoções e vontades. Isso constitui nossa alma, né? Não há a menor sombra de dúvida nisso, segundo as Escrituras e segundo nossa experiência, não é? Então a consciência não é uma função da alma, a consciência é uma função do espírito humano. Além da intuição, a capacidade então de conhecer, de compreender a vontade de Deus, os caminhos de Deus, chamamos isso de intuição ou iluminação, que também ocorre no nosso espírito humano, e também a comunhão. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nossa comunhão com Deus é uma comunhão em espírito, que se processa no nosso espírito. Ele é a fonte da comunhão, espírito humano. E a consciência está aí também. Então o espírito humano também tem 3 funções, assim como a alma humana. A função da intuição, do conhecer a Deus, da iluminação, a função da comunhão e a função da consciência. E Paulo está dizendo que no Espírito Santo testemunhava com ele sua própria consciência, de que então ele estava dizendo a verdade, não mentindo, não andando com astúcia, para usar agora o texto de Coríntios, ele diz isso, né? Não andamos com astúcia e nem adulteramos a palavra de Deus. Então, meus irmãos, isso não é um ponto a mais, é um ponto destacável nesse assunto do caminho do serviço espiritual. Não podemos macular as nossas consciências. Agora, como funciona a consciência? Deixa eu ler mais uns textos para irmos um pouquinho além nisso. 2 Coríntios 4, 2, nós já lemos pela manhã, mas olhe uma vez mais, por favor. 2 Coríntios 4, 2, ele diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos, preste atenção, nos recomendamos a consciência de todo homem. Meus irmãos, cada um de nós, como vasos do Senhor, servos do Senhor, precisamos chegar pelo trabalhar de Deus em nossas vidas, passo a passo, processualmente, a esta condição. Nos recomendamos a consciência de todo homem. Não estamos tendo um tipo de conduta aqui, outra ali.
Um tipo de palavra aqui, outra lá. Então ele diz, nós nos recomendamos para que todas as consciências dos homens nos julguem. Será que nossas vidas e nossa jornada com o Senhor é recomendável para a consciência de todos os homens? Então essa é uma marca muito importante no que concerne a nossa jornada com o Senhor. Há muitos textos no Novo Testamento sobre consciência. Para podermos avançar, não vamos examinar muitos deles, apenas destaquei alguns para você ver. Deixa eu citar um outro para você, se você quiser abrir enquanto eu cito. 1 Timóteo 1,19. Ele orienta Timóteo, que ele chama de meu amado filho, assim, preservando fé, mas não só fé. Sim, o justo vive pela fé, mas há algo que tem que acompanhar a fé para que a fé não desabe, não naufrague, como ele usa o termo aí. Então ele diz, mantendo fé e boa consciência. Porque alguns, olha o que ele diz, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quando ele cita e exorta Timóteo contra alguns que estavam pervertendo a fé, por exemplo, Himeneu e Fileto, Alexandre o latoeiro, porque essa carta é pastoral, é íntima, né? Então Paulo não escreveu para expor essas pessoas, ele está orientando o seu amado filho Timóteo e dizendo, tome cuidado, a linguagem deles corrói como câncer. Essa palavra que ele usa. Então, na sua carta a Timóteo, ele vai dizer assim, que há alguns homens que têm cauterizada a própria consciência. De novo, o assunto da consciência. O autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, capítulo 13 de Hebreus, ele diz assim, o autor, orai por nós, porque nós estamos persuadidos, a palavra é forte, significa plenamente convencidos, de mantermos uma boa consciência para com Deus e os homens, desejando em todas as coisas vivermos condignamente. Meus amados irmãos, quanto o Espírito Santo então coloca peso nesse assunto de uma consciência pura, termo que também é usado no Novo Testamento, consciência boa, consciência pura, consciência limpa. Você pode fazer a sua própria pesquisa, gastaria muito tempo para isso nessa noite, faça a tua pesquisa do termo consciência e da função da consciência no ensino do Novo Testamento. Então aí está, terceira marca, na segunda epístola de Paulo, capítulo 1. Não negligenciemos a boa consciência, senão naufragaremos na fé. Quando nós começamos a justificar as coisas, como nós começamos a nos justificar e culpar os outros, mas fiz assim, mas falei assim, porque afinal de contas, né? Então nós vamos maculando a nossa consciência na nossa relação com o Senhor e entramos no caminho de naufragar na fé. Cada vez ficamos mais insensíveis. Uma coisa mais sobre a consciência para podermos prosseguir, que meditando sobre isso me parece tão necessário, irmãos, que compreendamos. Então pense você sobre o que eu vou dizer aqui. Sabe o que me parece? Essa função da consciência no espírito humano, ela sofre uma ação direta do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Ele não passa, o Espírito Santo, quando vai nos convencer de algo para alcançar nossa consciência, ele não fala primeiro a nossa mente para alcançar nossa consciência. Entendo que não é assim. Entendo que ele fale diretamente a nossa consciência. E então, nós de alguma maneira, e quantas vezes isso ocorre, nós procuramos driblar essa voz do Espírito Santo e arrazoar aquilo que ele está nos falando com os nossos pensamentos. Então vamos justificando, vamos tentando explicar, vamos fugindo daqui, nos esquivando dali, mas ele já falou a nossa consciência. Graças a Deus por isso, porque é uma ação direta. Espírito de Deus no espírito humano, na consciência. Então por isso Paulo diz, preservem, cuidem, para que vocês não naufraguem na fé. Naquele caso falando especialmente para Timóteo. Então está aí, mais uma marca. Quanto mais, e uma figura sobre a consciência também, talvez para nos ajudar. Eu já usei outras vezes, talvez aqui mesmo entre os irmãos. Uma figura simples, como de um semáforo, um sinaleiro, com aquelas 3 luzes que conhecemos. Quando o Espírito Santo fala, seja o que for, a nossa consciência para nos ensinar, para nos ajudar, resumidamente o que ocorre é o seguinte:
ele pode acender uma luz verde na nossa consciência e dizendo: siga. Siga com o que você está falando. Siga com o que você está fazendo. Siga com estes relacionamentos, quem sabe. Siga frequentando esse lugar. Luz verde. Siga. Mas num dado momento ele pode acender a luz amarela e dizendo assim: atenção. Atenção. Se você der mais um passo, é problema. E algumas vezes ele acende a luz vermelha na nossa consciência. Ela significa assim: pare agora. Não fale mais. Não vá além. Se necessário, morda a tua língua. Morda a tua língua. Pare agora. Assim funciona a nossa consciência. E quão importante, meus irmãos, pense no relacionamento conjugal. Quantas vezes maridos e esposas cristãos, muitas vezes de um lado, ou muitas vezes do lado de cá, ou às vezes dos dois lados, as espadas são desembainhadas. E o Espírito Santo já falou na consciência, como o Senhor falou para Pedro, né? Embainha a tua espada. Sinal vermelho. Nós não ouvimos e usamos a espada. E aquilo rasga o nosso coração de uma tal maneira, não é? Por quê? Porque nós somos de Deus. Porque o Espírito Santo mora no nosso interior. Então, quão útil e maravilhosa é a função da consciência no espírito do homem. E quanto somos graças ao Senhor, porque o Espírito Santo tem um canal direto com a nossa consciência, para nos ajudar, como nos ajuda, não é? Vamos para a quarta marca. Segundo aos Coríntios ainda, veja o capítulo 2 agora, versos 12 e 13. Vamos procurar nessa noite avançar um pouquinho mais de ligeireza, para que temos tanta coisa nessa epístola para ser dita, se o Senhor permitir. Verso 12 do capítulo 2 de 2 Coríntios diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Preste bem atenção nessa frase aí. O verso seguinte diz: não tive, entretanto, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e parti para a Macedônia. Parece versos tão simples e puramente históricos, né? Paulo está narrando o que aconteceu nessa hora aí da relação dele com, nessa sua viagem, né? Na relação dele com Tito. É muito mais que isso, irmãos. Primeiro, tudo que Paulo buscava da parte do Senhor era portas abertas para pregar o Evangelho. Por isso ele orava e por isso ele labutava. Você se lembra como ele termina a carta aos Efésios? Ele diz assim: orai por mim, para que essa porta para a pregação do Evangelho, para que eu anuncie o mistério do Evangelho, que essas portas sejam abertas. Isso é o que ele buscava, pela intervenção do próprio Senhor. Agora, olha o que ele está dizendo: uma porta se me abriu no Senhor. Você pode pensar em Paulo perdendo alguma porta aberta? Não é? Mas ele diz o quê? Contudo, não tive tranquilidade no meu espírito, porque eu não encontrei o meu irmão Tito. Então me despedi deles e parti para Macedônia. Qual é o princípio aí? O que o Senhor quer nos ajudar aí como vasos que estão dispostos nas mãos do Senhor para compreender o caminho do serviço espiritual, genuinamente espiritual? Qual é a nossa lição aí? Paulo tinha um espírito coordenado com outros. Meus irmãos, quanta dificuldade nós temos de coordenação. Quanta tentação há em nós, de alguma maneira, de atuarmos como freelancers na obra de Deus, não estando respondendo a ninguém pelo que fazemos. Submissão. Paulo tinha um espírito coordenado. Ele respondia, sim, aos seus companheiros pelo que ele fazia. Claro que, em primeiro lugar, é o Senhor. Mas ele não era alguém que poderia dizer assim: olha, quando eu olho para vocês, sabe o que eu vejo? Filhos na fé.
O evangelho que vocês pregam, receberam de mim. E o que eu prego, recebi direto do Senhor Jesus. É isso que ele dizia. Isso é a verdade, ou não é a verdade? É a verdade. Eram filhos espirituais dele, companheiros dele, não é? Receberam da graça de Deus dele. Mas não é isso que ele diz para eles. Pelo contrário, não é? Ele tinha um espírito coordenado. Se nós lermos, para a ilustração, também não teria tempo de gastar muito com isso, mas quero tentar ajudar. 1 Coríntios 12. Ele vai expor o que significa esse espírito coordenado. Vou citar só os itens para a sua ajuda, irmão, para a sua oração, para a sua meditação. 1 Coríntios 12, abra por favor lá. Vamos passar panoramicamente por esse precioso capítulo, escrito à mesma Assembleia dos Coríntios, que nós estamos tratando na segunda carta. Na primeira carta, capítulo 12, desde o verso 12 até o verso 25, Paulo vai colocar 4 aspectos do que significa um espírito coordenado. E aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção, recolhesse essas sementes aí para você. Versos 12 a 25 da primeira epístola, 1 Coríntios 12. Olha o que ele diz aí sobre esse espírito coordenado. Primeiro, nos versos 15 e 16, ele vai dizer assim, falando sobre o corpo de Cristo, essa coordenação nas funções no corpo de Cristo. Se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. O que ele está nos ensinando aqui? Que tipo de coordenação nós estamos vendo aqui? Que cada função de cada servo, de cada vaso do Senhor no corpo de Cristo, ela requer do vaso que ele assuma as suas próprias responsabilidades. Se ele é ouvido, a responsabilidade dele é ouvir, não é enxergar. Se ele é olho, a responsabilidade dele é ver, não é ouvir. Se ele é pé, a responsabilidade dele é andar, não é mão. Ele não é mão. Mas se o pé diz a mão, porque eu não sou mão, não sou do corpo, então o que ele está fazendo? Ele não está assumindo o seu próprio lugar de responsabilidade naquilo que Deus lhe designou. Ou seja, ele estaria em descoordenação. Então essa é a primeira coisa importante de nós entendermos diante do Senhor. Qual é a função que, na medida em que a vida cresce, como falamos pela manhã, a vida do Senhor em nós cresce, o caráter de Cristo vai sendo formado em nós, qual é a função que o Senhor tem nos encaixado nesse maravilhoso corpo? O corpo de Cristo, o corpo santo do Senhor, nosso lugar, nossa função. Agora, em outras oportunidades comentando isso com os irmãos, me lembro que mencionei uma figura e quero repetir aqui. Imagine, nesse assunto que acabamos de ler aqui, uma pessoa viajando em uma estrada, dirigindo seu automóvel, tranquilamente, contemplando a paisagem, seu olho está funcionando, não é? Seu ouvido também, ele está lá, desfrutando a sua viagem. Então, atrás dele vem uma carreta de 20 toneladas sem freio. E o motorista mete a mão na buzina, para que o carro saia da frente. Ao contrário, o desastre é iminente. Esse condutor foi salvo da morte pelos seus ouvidos. O seu olho nessa situação não serviu para nada. Salvo pelo ouvido. Mas aqui está dizendo que o ouvido, ele queria ser olho. Porque afinal de contas, o nosso ouvido é uma coisa, pensando não só na faculdade auditiva, mas pensando nesse órgão aqui, não é, que trabalha para isso, ele não é uma coisa muito bonita, você não acha? Acho que ninguém nunca chegou para você e falou, vira de lado, deixa eu ver a sua orelha. Não é? Mas as pessoas olham para nós e dizem assim, que olho lindo você tem. Olha a cor dos seus olhos, o olho é admirável, né? Alguém já disse que o olho é a janela da alma. Você já ouviu isso? Nosso olhar fala muito, não é? Mas a nossa orelha não fala nada, não é? A nossa orelha ouve muito. Então o ouvido, ele quer ser olho, porque o olho é brilhante, o olho é colorido, o olho é maravilhoso, né? O olho todos admiram, mas o ouvido ninguém admira. Aliás, o ouvido dá trabalho, tem que tirar a cera, não é? Mas se o ouvido disser, porque eu não sou um olho, então eu não sou do corpo. Você vê, irmão?
Então você vê que esse assunto de coordenação é muito lindo. O olho depende do ouvido, assim como o ouvido depende do olho. Então essa é a primeira coisa, assumir nossas responsabilidades. Nunca pense, irmão, nunca pense que o Senhor colocou membros no corpo inúteis, membros do corpo que só são para o corpo peso. O Senhor colocou membros, cada um dos membros, está aí logo à frente do texto também, vamos chegar lá. Ele dispôs, bonita essa palavra, Deus dispôs os membros no corpo como lhe aprouve. Segunda coisa para você reparar nesse texto, versos 17 e 18, olha aí, 1 Coríntios 12. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. O que os versos 17 e 18 estão nos ensinando? Se Deus foi quem dispôs os membros no corpo, então cada um dos membros necessita aceitar a sua própria limitação. Olha aí outra lição importante. Cada um de nós tem aceitado as nossas limitações no corpo de Cristo, que nós carecemos de todas as outras funções porque nós somos limitados e exercemos uma função específica que o Senhor nos tem dado, que é dependente de todas as outras funções, para que o corpo seja sadio, para que o corpo cresça. Então aí está o segundo elemento importante de um espírito coordenado: aceitar as próprias limitações. Terceira coisa, versos 21 e 22. Não podem os olhos, está aí o olho de novo, veja. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Vamos nominar isso aí assim. Para que tenhamos um espírito coordenado, precisamos aprender a apreciar a função dos outros no corpo de Cristo. Porque apreciar a nossa já é uma tendência nossa, né? Não é isso? E o que na verdade nunca devíamos fazer. Quem tem que apreciar a nossa função são os outros, e não nós mesmos, né? Então aí está, versos 21 e 22, tão lindo. Parece tão especial que no verso 21 a cabeça seja citada. Você acha que isso aqui é aleatório? Você acha? Nós sabemos quem é a cabeça do corpo, irmão. É o nosso Senhor Jesus. E porque Ele decidiu fazer assim, digamos, se autolimitar, vamos pôr essa palavra entre aspas, então nem Ele mesmo pode olhar para o seu corpo e dizer: estou cansado de vocês, vocês não respondem ao que eu quero, vou descartar vocês, vou fazer de outra maneira. Paulo diz: não pode a cabeça dizer para os pés, não preciso de vós. Quando Paulo menciona os pés em Romanos, é tão lindo, né? Ele diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Nem a cabeça dirá para os pés e nem para nenhum membro do corpo: não preciso de vocês, porque nós somos por Ele separados, por Ele santificados, por Ele revestidos com seu próprio Espírito, para que sejamos dele cooperadores. Irmãos, essa palavra cooperadores, ela soa tão forte no coração de todos aqueles que amam o Senhor, você não acha? Sabe por que ela soa muito forte? Porque, em primeiro lugar, quem éramos nós? Para podermos cooperar nessa obra de Deus, seja ela em que esfera for, como nós falamos, desde uma esfera lá, que ninguém vê, atrás dos bastidores, criando um filhinho, uma filhinha para Deus, amando a esposa e edificando-a para Deus, atrás dos bastidores. Ninguém está lá vendo o que você está fazendo, Ele está, e registrando nos anais celestiais, não é? Então, cooperadores. Sabe por que essa palavra, como eu disse, é tão contundente para nós, tão linda, tão impressionante? Porque ele está dizendo que esses que ele mesmo chamou, esses que ele mesmo santificou, esses que ele mesmo está trabalhando neles, para que eles possam cooperar com eles, ele ainda vai fazer mais uma coisa. Essa então parece para nós inimaginável. Ele irá nos recompensar.
Você pode imaginar? Recompensar. Nós olhamos para ele e falamos: Senhor, tudo que eu tenho eu recebi. Como o Senhor pode me recompensar? Do quê? Parece, irmãos, que nós estivemos diante dele naquele dia, se formos fiéis, e ele mantém assim o nosso coração, e nós pudermos ouvir aquela voz tão preciosa: muito bem, muito bem, muito bem. O que eu fiz, Senhor? Muito bem, servo bom e fiel. Veja, foste fiel no pouco. Às vezes achamos que é muito, né? Nós temos tanto envolvimento aí na obra do Senhor, para lá e para cá, fazemos isso, fazemos aquilo, não paramos, não é? Pode ser assim, amém, se é pelo Senhor, tudo certo, mas sempre é pouco, irmão. Para todos os servos nessa parábola, ele disse a mesma coisa. Mesmo que recebeu 5 talentos, ele disse: foste fiel no pouco. Porque os encargos de Deus, os interesses de Deus, a obra de Deus na igreja é imensa. E cada um de nós tem um pouquinho. Foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se naquele dia nós pudermos ouvir essa voz, pense sobre você. Sabe o que eu acho que eu faria? Eu olhar para o lado assim, deixa eu ver com quem que ele está falando. Com quem será que ele está falando? Para poder nos recompensar por algo que é totalmente dele e que ele nos deu. A última ênfase nesse texto, que menciona a coordenação de maneira tão linda, está nos versos 24 e 25, que diz assim: os nossos membros nobres não têm necessidade disso. No caso, ele está falando de ser honrado, né? Contudo, Deus, olha aqui a palavra, coordenou. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, se nos versos que lemos, 21 e 22, ele fala sobre apreciarmos a função de outros, para que essa coordenação no corpo de Cristo seja real, esse é o nosso tópico aí, né? O espírito coordenado de Paulo. Aqui ele está dizendo que é por causa dessa coordenação que a unidade será preservada. É claro, imagina o olho brigando com o ouvido, como que essa unidade poderia ser preservada? A mão brigando com o pé, como é que essa unidade poderia ser preservada? Então, meus irmãos, qual é, segundo esse texto e segundo outros do Novo Testamento, qual é a base da unidade da igreja? A base da unidade da igreja é exatamente a comunhão do corpo de Cristo. A comunhão e coordenação entre os membros do corpo de Cristo é a base sobre a qual a igreja opera. Porque se ela não opera na base da comunhão e da coordenação, ela não opera. Ela está descoordenada, ela está confusa, ela está desajustada. Então essa é a base sobre a qual a igreja opera. Muito importante compreendermos isso. A base da igreja não é qualquer outra coisa que não seja a própria comunhão e coordenação dos membros do corpo. Porque falarmos sobre base da igreja é falarmos sobre a base sobre a qual ela opera. Do contrário, o que significa? É uma base teórica? A base da igreja? Ou é uma base real, uma base espiritual, uma base prática? Não é? Então, o Senhor nos ajude nisso também. Agora vamos pensar aqui ainda um pouquinho mais sobre esse espírito coordenado. Nós lemos aqui, olha, nesse texto, o termo coordenou o corpo, e nós vimos o termo, não haja divisão no corpo. Duas coisas que talvez possam nos ajudar aqui, duas palavras para ponderarmos. Seria assunto também para desenvolvermos, se assim fosse, mas não vamos fazer. Vou lançar para você meditar. Irmão, há uma diferença importante entre comunhão e cooperação. Pense nisso. Nós somos responsabilizados pelo Senhor, porque foi o Espírito Santo, o Espírito de comunhão, que batizou a igreja em um só corpo. Aliás, assim começa o texto de 1 Coríntios 12,
12:12? Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Não é? Então a nossa responsabilidade de termos comunhão uns com os outros é uma responsabilidade dada pelo Espírito Santo. Mantenhamos comunhão. Aprendamos a ter comunhão. Não sejamos estritos e estreitos na nossa comunhão. A palavra de Deus nos ensina a sermos cuidadosos na comunhão quando isso inclui heresia. Paulo vai dizer assim, olha, se alguém se coloca entre vocês trazendo uma outra doutrina, que não é essa, a sã doutrina, o bom depósito que nós temos anunciado, eu aconselho vocês, nem mesmo comam com ele. Mas por quê? Porque há uma militância em heresia. Heresia. Então os fundamentos da fé estão sendo solapados. Então ele diz, não comam com eles. Imagina alguém negando a Trindade. Imagina alguém negando a expiação pela cruz, o valor do sangue. Imagina alguém falando que o Espírito Santo não é uma pessoa, é só uma influência. Não é? E muita coisa mais. Então são fundamentos da nossa fé e da nossa pura confissão. Agora, do contrário, nós somos responsabilizados a nos acolher uns aos outros. Temos comunhão uns com os outros, servimos uns aos outros, preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é? Então isso é uma coisa, comunhão. A outra coisa, cooperação. Essa aqui é mais delicada, irmãos. Porque nós não somos responsabilizados por Deus de cooperarmos com tudo que é realizado na chamada obra de Deus. Claro que nós não somos. Não é evidente? Pergunta para ficar isso mais claro. Você teria liberdade de cooperar com algo, mesmo que se chame obra de Deus, realizado por irmãos mesmo, mas que no teu discernimento não está realmente focado e glorificando a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus? Você teria liberdade? Essa é a pergunta. E isso é cooperação. É diferente de comunhão. Então, para que haja uma cooperação saudável, meus irmãos, no corpo de Cristo, nós precisamos aprender pela graça de Deus e pelo discernimento do Espírito. E isso é uma grande bênção. Nós irmos encontrando companheiros que realmente têm este único foco, aquilo que glorifica a pessoa e a obra de Cristo. O irmão Sparks tem um texto muito interessante sobre isso, muito interessante, irmão Austin Sparks. Eu me lembro de algumas coisas que ele diz nesse texto, me lembro de memória. Ele vai dizer assim, a pergunta que nós devíamos fazer quando nós tratamos desse assunto de cooperação no corpo de Cristo é a seguinte, pergunta que nós devemos fazer em todo o tempo, para todos os nossos irmãos, que o Senhor nos tem dado a conhecer. A pergunta é, isto contribui para o aumento de Cristo? Aí ele vai dizer assim, se contribui, em meu coração eu estou de acordo. Mas se não contribui para o aumento de Cristo, então eu estou fora. A mesma coisa, em um outro texto, ele coloca da seguinte forma, a pergunta, no singular, a pergunta que deveria ser feita para se discernir tudo aquilo que se chama obra de Deus, seja que formato tome, a pergunta é a seguinte, quanto de Cristo há nisto? Quanto de Cristo há nessa palavra? Quanto de Cristo há nessa obra? Quanto de Cristo há nessa missão, ou seja lá o que for? Quanto de Cristo há nesse relacionamento? Quanto de Cristo há? Você se lembra de Colossenses capítulo 2, quando fala sobre o crescimento do corpo? É uma carta forte, a epístola de Paulo aos Colossenses, fortíssima. A heresia colossense era uma mistura bombástica entre ensino judaizante e misticismo oriental. Imagine essa mistura. Ensino judaizante e misticismo oriental. Por isso ele fala de culto de anjos e tudo que você vê lá em Colossenses 2. Aí ele vai dizer assim, que os destinatários da carta, os colossenses, fossem cuidadosos, cuidado, ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, etc. E mais à frente, capítulo 2, verso 19 de Colossenses, ele vai dizer assim, e não retendo a cabeça, não retendo a cabeça, olha aí, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, pelas suas juntas e ligamentos,
Escute a frase final. Cresce, todo o corpo, suprido, bem vinculado pelas juntas e ligamentos, cresce, o texto é assim, com o aumento de Deus. Que frase interessante. Como é que a igreja cresce? Como é que a igreja realmente é edificada? Com o aumento de Deus. Se aquilo que Deus é, como revelado na pessoa do nosso Senhor e ministrado a nós pelo Espírito Santo, não aumenta em nós, a igreja não cresce. Pode crescer em número, pode crescer em poder econômico, pode crescer da maneira que você imaginar, mas não cresce com o aumento de Cristo, com o aumento de Deus, porque essa é a única maneira que a igreja pode crescer. Então, por isso, irmão Sparks disse no seu texto, isso contribui para o aumento de Cristo? Se contribui, em meu coração, eu estou de acordo. Porque, meus irmãos, nós não temos tempo para perder. E quantos de nós, um bom número, né? Graças a Deus por muitos jovens que estão aqui, mas também acho que metade já estão com seu cabelinho ou pintado ou branco. Não é? Nós já passamos por tantas coisas, não é? Será que estamos dispostos a cooperar com aquilo que não contribui para o aumento de Cristo? Hein? Perdemos mais tempo, mais energias. Então que o Senhor também nos ajude nisso, meus amados irmãos. Comunhão e cooperação. Vamos distinguir as duas coisas. E vamos aprender a cooperar com o coração largo. Me lembro também de outro servo do Senhor, tão estimado de muitos aqui, inclusive de mim. Já está com o Senhor. Serviu o Senhor nessa terra por 108 anos. A vida linda de serviço ao Senhor. Hoje já está com o Senhor. Ele mencionou esse assunto da comunhão e cooperação assim. No corpo de Cristo nós precisamos ter um coração muito alargado. No corpo de Cristo. Porque nós somos chamados por um único Senhor, batizados no mesmo Espírito. Temos uma só fé, um só Pai, coração alargado, mas pés pequenos. Será que ele quis dizer? Coração alargado e pés pequenos. Significa que nós somos responsáveis por acolhermos uns aos outros na comunhão do Senhor. Nós temos que andar com pés pequenos. Não é sairmos correndo atrás de tudo que nos é dito para fazer. Tem algo aqui, você quer cooperar? Né? Nós vamos cooperar com tudo que aparece na nossa frente. Então ele diz, pés pequenos e coração alargado, para que possamos discernir onde está o Senhor. Pergunta de Jeremias, capítulo 2, realizada 2 vezes, contundente, lancinante. Jeremias está com seu coração derretendo em Deus, de paixão pelo seu povo, sua noiva. Eu me lembro de ti quando eras noiva, como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, era primícias para ele. Que injustiça acharam vossos pais em mim, quando de mim se desviaram, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Jeremias 2, que capítulo maravilhoso. Aí ele diz assim, indo após a nulidade dos ídolos e sem perguntarem. Essa é a pergunta crucial, irmão. Jeremias 2. Onde está o Senhor? O Senhor está nisso? O Senhor está nisso? O Senhor está nessa obra? O Senhor está nessa palavra? O Senhor está nesse livro? Esse livro que eu estou lendo? Quantos de nós perdemos tempo com livros que não servem para nada? Porque o Senhor está ali, não é revelado ali. Minha experiência, meu arrebatamento, meu isso e meu aquilo. Eu. Quanto de Cristo há nisso? Mais um elemento para avançarmos. No segundo capítulo ainda, de 2 aos Coríntios, capítulo 2, mais uma marca que me parece muito preciosa aqui também, nesse forjar dos vasos no caminho do serviço espiritual. Verso 14, 2 Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, o cortejo triunfal. E por meio de nós, preste atenção, manifesta em todo lugar a fragrância, perfume do seu conhecimento. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes quem? Quem foi que ele mencionou por último no verso 15? Os que se perdem. Então, para com estes,
cheiro de morte para a morte. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Esse é um texto delicado e muitas vezes mal compreendido. Como é que um cristão pode ter cheiro de morte para os que se perdem? É o que está dizendo aí. Para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Mas para os que são salvos, ou que serão salvos, ou são salvos, aroma de vida para a vida. Ele usou duas palavras diferentes. A palavra cheiro aí, primeira que é usada, é um fedor, é um mau cheiro. A palavra para aroma é um bom cheiro, né? É um olor, ao contrário de odor, um olor. Paulo está dizendo que o testemunho cristão genuíno, o serviço de um vaso no caminho espiritual, ele terá esses dois resultados. Aí você diz, mas como? Meus amados irmãos, em todas as ocasiões em que, caminhando com o Senhor, contactando pessoas, de alguma forma essas pessoas resistem ao testemunho de Cristo, então as nossas vidas cheiram para elas cheiro de morte. Não é que nós estamos exalando morte, é que elas estão se sentindo reprovadas e condenadas. Quando Estevão pregou o Evangelho em Atos 7, o que aconteceu mesmo? Primeira coisa, ele estava cheio do Espírito Santo ou não? Sim. Ele estava pregando a pura palavra de Deus ou não? Sim. E lá diz que aqueles que ouviam rilhavam os dentes contra ele e tomaram pedras para apedrejá-lo. E finalmente esse seria o meio que o Senhor iria recolher, do contrário o Senhor não permitiria. Estevão foi recolhido ao céu. O que aconteceu ali? Cheiro de morte para a morte. Quando Estevão mostrou o maravilhoso propósito de Deus, pela Bíblia toda, ele começa com Abraão e vai até Isaías. Uma pregação que deslumbrou o Saulo, não é? Pregou no coração do Saulo, porque o Saulo estava lá e guardou as vestes dos que apedrejaram Estevão. Ele nunca mais esqueceu nem Estevão e nem a pregação de Estevão. Ficou impregnada nele. Ele lembra disso e ele fala disso no livro de Atos. Quando Estevão, teu mártir, foi apedrejado, eu estava lá e guardei as vestes dos que o matavam. Então, por que eles fizeram isso? Porque Estevão foi para eles, sim, cheiro de morte para a morte. Estevão mostrou a luz de Deus na palavra e eles foram julgados, expostos diante da luz de Deus e então foram julgados por Deus ao matarem Estevão. Foram reprovados pelo Senhor ao matarem Estevão. Então, cheiro de morte para com estes, para os que se perdem. Mas que interessante que no mesmo livro, em Atos, no capítulo 3, nós temos o contrário. Nós temos o Pedro agora, diferentemente do Estevão. 2 homens de Deus, 2 homens cheios do Espírito Santo, 2 homens com a luz do Senhor, 2 homens pregando o mesmo Evangelho. Pedro prega e 3.000 almas se convertem e são batizadas, não é? O que aconteceu ali? Aroma de vida para a vida nos que são salvos. Esse assunto é tão importante que olhe comigo, por favor, a pergunta de Paulo no verso 16. Aí nós estávamos, né? Então ele diz, para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, quem são aqueles? Os que são salvos, está lá no verso 15. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. E aí vem a penetrante pergunta, quem, porém, é suficiente para essas coisas? A palavra para suficiente aí é idôneo. Como se Paulo estivesse perguntando, e creio que é o que ele faz, o seguinte, nós como vasos no caminho do serviço espiritual, nós estamos sendo forjados pelo Senhor com tal idoneidade, ou seja, com tal semelhança com Cristo, que então nós podemos ser esse duplo cheiro de morte para a morte, de vida para a vida. Quem é idôneo? Quem é suficiente para essas coisas? Que pergunta, não é? Graças a Deus porque o Espírito Santo veio, mora em nós, para nos fazer idôneos para essas coisas. Me lembro do testemunho, se não me engano, é um evento ligado à vida de George Miller, se não me engano. Foi dito que ele entrava em uma barbearia. A barbearia naquele tempo era um centro de fofoca de homens, se reunindo para fazer barba e fazer fofoca uns dos outros. E é dito que quando George Miller ia a essa barbearia e entrava lá, podia-se ouvir uma mosca voando, sem ele dizer nada, nada. Ele só entrou para fazer sua barba. E as pessoas estavam lá futricando
em maledicência, em fofocas, aqueles homens na barbearia, eles se calavam, até que George Miller saía. Por quê? Por quê? Até ali, se alguns deles posteriormente foram salvos, que bênção, né? Mas até ali, o que ele foi? O que ele era para eles? Um cheiro de morte para a morte, uma reprovação. Então eles se calavam, até que eles se retirassem. Irmãos, nós pouco sabemos, é bom que poucos saibamos mesmo, que há um perfume que exala de nós, e que outros sentem, ou podem sentir, através de nós. Paulo sabia disso. Por isso o texto começa aí no verso 14, tão lindo, não é? Vamos recordar aí o verso 14? Graças a Deus, porém, que em Cristo, Ele sempre, olha o sempre, nos conduz em triunfo e manifesta, onde? Em todo lugar. Está vendo? Você não fica cheirando seu próprio perfume, não é? Está dizendo que Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Tenho certeza que, basicamente, todos nós aqui já podemos perceber essa fragrância na vida de outros, não é? Respirar esse perfume e sermos tão constrangidos, né? Tão alimentados, tão ajudados. Tem um relato na história também de uma comunhão do próprio Sparks, irmão Sparks, com outro irmão que não me lembro quem era. Sabe o que é dito pela pessoa que relatou? Que os dois marcaram um encontro, e os dois se encontraram numa sala. Aí os dois sentaram na sala, olhando assim um para o outro. E eles olhavam um para o outro, e continuaram olhando um para o outro, e faziam assim, olhando um para o outro. E o outro também respondia assim. E ficaram ali por algum tempo, saíram e foram embora, sem nem uma palavra. Então a pessoa que registra isso vai dizer assim, eles se assentaram para sentir o perfume um do outro. Não carecia de palavras. O que eles iam falar? Iam pregar um para o outro? Eram dois pregadores, dois servos do Senhor, que viviam uma vida tão preciosa com o Senhor. O que eles iam falar? Como é que você está? Tudo bem? E a sua família? Eles preferiam ficar quietos, olhando um para o outro. Graças a Deus, meus irmãos. Tantas vezes nosso problema é esse aqui mesmo, né? É falar demais e cheirar de menos. Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Que lindo, irmão. Qual era o cheiro que exalava de nossas vidas? Oh, que coisa! Cheiro de uma lata de lixo, né? Agora em Cristo, somos para Deus, o Pai, o bom perfume do seu Filho. Que bênção, meus amados irmãos. Por quê? Porque o Senhor Jesus resolveu colocar a mão num barro disforme, que éramos nós. Está forjando vasos, né? Nesse caminho do serviço espiritual. Sim, irmãos. Ele, ao nos chamar, Ele conta com cada um de nós. Ele nos fez seus cooperadores. Ele pede de nós tudo que temos, tudo que somos. E quando nós entregamos isso, nós entregamos com tanta gratidão. Porque o que é que temos e o que é que somos? Então está aí outra marca tão linda nesse assunto do caminho do serviço espiritual. Vamos seguir um pouquinho mais, ainda temos tempo. Vamos para a sexta marca já, não é? Capítulo 3. Todo o capítulo 3 de 2 aos Coríntios, todo ele, versos 1 a 18, é um capítulo sobre o ministério do Espírito Santo. Então, como esse é um longo assunto, então vou só mencioná-lo aqui com 2 ou 3 nuances rápidas e vamos seguir também. Um tema precioso nas Escrituras, o glorioso ministério do Espírito Santo. E Paulo vai começar esse texto dizendo assim: será que é necessário que eu tenha uma carta de recomendação para vós? Imagine, são os filhos espirituais dele. Mas como, de alguma maneira, a vida dele, também o serviço dele, estava sendo questionado por alguns dos próprios coríntios, sabe por que estava?
porque estavam penetrando pessoas entre eles que estavam buscando descredenciar Paulo. Mas você sabe, irmãos, Paulo tem uma firme ousadia no Senhor. Além de ser esse homem que ele era, humilde, manso, que sofreu tudo por amor a Cristo. Mas ele também é um homem ousado, firme, pela verdade do Evangelho, pela visão espiritual que o governava. Ele não negociava a visão, não é? Ele era governado por ela. Então ele vai escrever assim para os Coríntios, mais tarde: quando eu for ter convosco pela terceira vez, eu não vos pouparei. Um pai cuidando dos seus filhinhos, precisa discipliná-los. E sabe o que mais ele diz aí mesmo nesse texto? Olha isso: e quando eu for aí, novamente, eu quero conhecer. Deixa-me dizer por que ele vai falar isso antes, para você entender. Ele ficou sabendo e escreveu na sua carta assim, que algumas pessoas diziam dele o seguinte: a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Isso é o que estavam dizendo de Paulo aos Coríntios, em Corinto. Então ele mesmo escreveu isso na carta, né? Que ele sabia disso e disse: quando eu for ter convosco pela terceira vez, eu não vos pouparei. E quando eu for, eu quero conhecer não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Que frase tremenda, você não acha? Ele está dizendo: olha, falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, não me afeta. Eu sei o que eu sou. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Não é? Mas quando eu estiver, então, entre esses, eu quero ouvir, não é o que eles têm a dizer, a palavra deles. Eu quero ver que poder que eles têm. Então agora ficou mais difícil o assunto. Porque Paulo sabia que sobre ele, esse vaso Paulo, por causa dessas mãos que estavam sobre ele, o forjando, repousava o poder de Deus. Eu me gloriarei, pois, nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Que lindo, irmãos. Então, esse é o capítulo do ministério do Espírito Santo. Então ele diz: eu não preciso de carta de recomendação, nem de vós e nem para vós, porque vocês são meus filhos na fé. Agora, olha que lindo no verso 3, 2 Coríntios 3:3. Estando então vocês já manifestos, vamos ver o 2 também: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. Que maravilha, não é? Não é lá alguém que se colocou numa plataforma de autoridade, falando aí com essa igreja. Vós sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos, olha isso, como carta de Cristo. Quem é a carta de Cristo aqui então? Os Coríntios, certo? Agora, duas palavras importantes: produzida pelo nosso serviço, nosso ministério, mas escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Você vê como ele coloca a questão de cooperação aqui de uma maneira tão bonita, né? Ele está dizendo: sim, eu sei que o Senhor Jesus me usou como um vaso para que vocês fossem produzidos como carta de Cristo. Mas eu também sei que quem escreveu essa carta não fui eu. Eu sei que essa carta foi escrita pelo Espírito do Deus vivente, embora produzida pelo nosso ministério. Viu que duas palavras importantes? Coloca Deus e o homem nos seus devidos lugares. O Espírito Santo é o único que pode escrever carta de Cristo na igreja. E está escrevendo isso em nós. Ele é o único. Mas ele faz isso como? Através dos seus vasos. Isso nos coloca então numa posição tão linda, tão privilegiada, tão única, de podermos ser dele cooperadores, não é? Agora, o que seria a carta de Cristo? Um detalhe a mais aí, também que me parece muito lindo. Vou buscar parafrasear Paulo, com toda a reverência. Ele está dizendo assim: o Espírito Santo foi derramado no céu e tem usado seus instrumentos, Paulo, Apolo, Cefas, lembra que ele cita eles aí, né? Inclusive, na carta aos Coríntios. Ele tem usado seus instrumentos para produzir cartas de Cristo, que são vocês, as igrejas. E o que isso significa? Significa que o Espírito Santo desceu do céu para reproduzir a biografia de Cristo nos santos. Isso é a carta de Cristo.
Vou repetir isso, irmão. O Espírito do Deus vivente, que é o termo que ele usa aqui no verso 3. Espírito do Deus vivente. Ele veio morar na igreja com uma finalidade só. Ele quer reproduzir na igreja essa biografia que ele ama. E o Espírito Santo só ama uma biografia, sobretudo, né? Por excelência. Ele ama a biografia de Cristo. Quando Cristo entrou no Jordão, foi ele que desceu, como a pomba sobre o cordeiro. Não é? Tudo o que ele quer fazer na igreja é reproduzir em mim e em você. E particularmente, e corporativamente falando, em nós. Esse é o seu objetivo. Reproduzir essa biografia santa do nosso Senhor Jesus. Por isso os primeiros irmãos foram chamados de cristãos. Um termo que foi aplicado a eles de maneira pejorativa e não de maneira louvável. Eles são seguidores daquele homem que dizia que era Cristo, aquele que foi pendurado na cruz, o Cristo. E eles são os cristãos, porque eles se parecem com ele, usando esse termo de maneira pejorativa e expressando uma gloriosa realidade, realmente, não é? Porque o Espírito Santo veio para isso mesmo, para moldar nosso caráter para parecer com o dele, para moldar nossas almas para ser como a dele, para trabalhar nossos pensamentos para ser como os dele. Haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, para moldar nossa vontade para ser como a dele, nossos sentimentos para ser como ele. Irmãos, estudando o Evangelho de Marcos com mais detalhe alguns anos atrás, fiquei muito impressionado com o seguinte: como que o nosso Senhor Jesus poderia ter sentimentos que para nós são muito discordantes? Ele poderia ter esses sentimentos ao mesmo tempo e santos, porque ele é santo. Exemplo, Marcos 6, Marcos 4. Ele entra numa sinagoga para pregar e ele vê a dureza do coração deles. Então Marcos registra assim: e ele, Senhor Jesus, indignado e condoído pela dureza dos seus corações. Parece que nós não conseguimos as duas coisas ao mesmo tempo. Ou nós estamos indignados com uma situação ou até uma pessoa, ou nós estamos condoídos para com ela. O Senhor Jesus podia, ao mesmo tempo, se indignar e se condoer, ao mesmo tempo. A mesma personalidade, a mesma pessoa santa. Então, o Espírito Santo veio habitar na igreja para reproduzir a biografia de Cristo na igreja. Guarde isso, irmão. O interesse dele em você é fazer você parecido com Cristo, que ele ama. Ele me glorificará, porque ele vai receber o que é meu e vou lá de anunciar. Contemplando a sua glória, nós somos transformados de glória em glória na sua imagem pelo Espírito do Senhor. Assim que termina 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18. Mais uma nota aqui ainda nesse tópico. Vamos chamar esse tópico aí, no caminho do serviço espiritual, da essencialidade do ministério do Espírito Santo. Ah, meus irmãos amados, quanto nós precisamos conhecer mais do ministério do Santo Espírito. Do contrário, nós continuaremos dependendo de nós. E mesmo de coisas boas, experiência, zelos, doutrinas. Não é que isso seja errado, mas não é suficiente para edificar aquilo que é aprazível a Deus. Então, Paulo vai seguir esse texto, você busca aí os versos 3 em diante, de 2 Coríntios 3, ele vai dizer assim, impressionante frase, saindo da boca desse homem, não que nós, isso está no verso 5, não que nós por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou. Cada palavra é linda, você não acha? Deus que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, nós, mesmo sendo regenerados, por nós mesmos, nós somos incapazes de cooperar com Deus nessa obra de Deus. A nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou. Agora, irmão, um vaso cheio não pode ser enchido. Se a nossa suficiência virá dele, ele necessitará contar com vasos vazios. Vazios do quê?
de si mesmos. Aquele milagre especialíssimo operado por Elias, incluindo a viúva de Serepta. O marido morreu, pobre, os credores estavam vindo para cobrar a dívida e iam levar os filhos dela para ser escravos, porque ela não tinha como pagar. O que você tem na sua casa? Perguntou o profeta. Ela disse, só uma botija de azeite. Vamos ver o que dá para fazer com isso, depois vamos morrer nós todos. Eu e meu filho, não temos nada, não temos mais nenhuma condição. E Elias disse assim, vá até os vizinhos e recolha o máximo de vasilhas que você puder. Só que tem um detalhe, veja, vasilhas vazias, não poucas. Então acho que ela recolheu o máximo que ela pôde, né, de vasilhas, e colocou as vasilhas lá. E então o azeite começou a ser derramado, da única botija que ela tinha, e o azeite foi sendo derramado. E os meninos ajudando. Imagina as crianças dali, né? Tira uma botija, uma vasilha, tira outra vasilha, e o óleo não para. E vai enchendo, e vai enchendo. E aquela botija original entornada aqui, não é? Uma fonte de azeite. Encheu todas as vasilhas. E então, foi perguntado lá, não é? Foi pedido mais uma vasilha. Então a resposta foi assim, não há mais vasilha nenhuma. Ponto. E a próxima frase é assim, e o azeite parou. O azeite só parou quando ele não encontrou mais vasilhas vazias. Ou seja, na vida da igreja, meus amados irmãos, o bendito Espírito Santo, ele só deixará de ser derramado em nós e entre nós quando não houver mais vasilhas vazias. Aí o azeite vai parar. Mas enquanto ele encontrar vasilhas vazias, o azeite continuará a ser derramado. Por isso, a necessidade do trabalho da cruz. Por isso, a necessidade de desentulhar os poços, na linguagem de Gênesis. Poços que Abraão cavou, entulhado pelos filisteus. Isaac teve o trabalho de desentulhar os poços, para que então a água pudesse fluir. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ele tem toda a capacidade. Ele é o habilitador, ele é o mestre. Mas o problema é que nossos poços estão entulhados e nossas vasilhas estão cheias de muita coisa que não seja o óleo. Por isso o trabalho da cruz, tão bendito. O Senhor colocando a mão em nós e na sua luz, nós vemos a luz. Ele vai trabalhando em nós, para remover aquilo que obstrui a obra do Espírito Santo. Então está aí nesse capítulo 3, tão lindo, esse assunto da essencialidade do ministério do Espírito Santo. Temos mais 10 minutos até as 9 horas. Queria seguir com mais um ponto então, 7º ponto já. Capítulo 4 agora, de 2 aos Coríntios, dos versos 7 a 12, está aí o texto para você ler depois, com cuidado. Capítulo 4, versos 7 a 12, nós temos uma 7ª marca ou evidência desse caminho do serviço espiritual. E é este que nós acabamos de mencionar quando citamos a marca anterior. O caminho da cruz. Meus irmãos, se não houver em nós uma real disposição pelo Espírito Santo de sermos aqueles descritos assim, seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá, então nós iremos perder o caminho do serviço espiritual. Iremos perder a genuinidade do testemunho do Senhor. Porque quem é esse Cordeiro e para onde ele foi? É o Cordeiro que foi crucificado. Disposição para seguirmos a Cristo no caminho da incompreensão. Seguirmos a Cristo no caminho da rejeição. Isso é o que Paulo escreve aqui no capítulo 4. Com o seguinte termo: levando sempre, olha o sempre aí de novo, no corpo o morrer de Jesus. Aí pensamos, mais uma vez, né? Que coisa em si mesmo mórbida, né? Mas ele não terminou o versículo aí, né? Ele continua agora mostrando o lado luminoso. Para que também a vida de Jesus se manifeste de nosso corpo mortal.
Ele vai dizer, porque em nós opera a morte. Esse nós que ele chama aí, ele, os que estavam com ele, seus cooperadores, né? Está dizendo, somos entregues à morte o dia todo, palavras dele também. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, não é? Mas em tudo isso somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então ele vai dizer, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Por isso, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Agora, olha o que ele descreve como sendo esse caminho da cruz, esse morrer de Jesus. Rapidamente, olhe para a sua Bíblia, por favor. Verso 8. Em tudo. Irmãos, realmente conosco não é assim. Nós não podemos usar essa palavra para nós. Estaríamos falando mentira. Em tudo somos atribulados. Não, conosco não. Realmente não é assim. O Senhor de tantas formas tem nos livrado aqui ou ali, de uma forma ou de outra, de até entrar num determinados tipos de tribulações. Com Paulo não era assim não. Ele diz assim, eu sei, Atos 20, eu sei que de cidade em cidade, o que me espera são cadeias e tribulações. Conosco não é assim. Quando nós viemos para cá, para Fortaleza, o que nos esperou não foi nem cadeia nem tribulação. Foi um lugar tranquilo para a gente poder dormir, passar bem a noite e vir para a reunião. Com Paulo não era assim. Não é? Então ele vai dizer assim, em tudo somos atribulados, porém não desanimados. Que lindo, ele está fazendo de novo isso. O lado sombrio da cruz, o lado luminoso da cruz. Sempre. Então em tudo somos atribulados, certo? Vamos nos deter nos não aqui, para vermos como é precioso. Como é que ele experimentava esse paradoxo da vida da fé. Então ele vai dizer, não angustiados. Localizou aí a palavra no verso 8? O termo original aí é ser posto em um lugar estreito, apertado. Então ele diz, nós somos atribulados em tudo, mas não somos postos em um lugar apertado. Sabe por quê? Nós citamos de manhã o Salmo 66. Passamos pelo fogo e pela água, os homens cavalgaram sobre as nossas cabeças, araram sobre as nossas costas, né? Mas afinal nos trouxestes para um lugar espaçoso. Lembra o Salmo 66, 12? Ou um lugar riquíssimo. É o que ele está dizendo aí. Em tudo atribulados, mas não colocados em um lugar estreito. Pelo contrário, em um lugar espaçoso, mesmo atribulados. Sabemos que o lugar espaçoso era esse, né? Era essa relação indissolúvel que ele tinha com o Senhor. A ponto de estar rasgado no seu lombo e acorrentado no tronco, na cadeia de Filipos, à meia-noite, adorando o Senhor. Qualquer outro ali estaria olhando para os seus feridos e dizendo, me ajuda aí, Lucas, eu estou aqui arrebentado, né? Você também, vamos cuidar um do outro aqui. Em tudo atribulados, mas não angustiados. A próxima frase, do verso 8. Perplexos. Sabe por que essas palavras são muito importantes? Porque se concebemos na nossa mente uma ideia da vida cristã em termos de um triunfalismo religioso, essas palavras não se aplicam. Não é? Não se aplicam. Não se aplica para a teologia da prosperidade, nem para o triunfalismo religioso. Porque Paulo está dizendo em tudo atribulados, mas não angustiados. Em tudo perplexo. O cristão fica perplexo? Ah, fica, irmão. Muito. Por muitas coisas, por muitos motivos. Perplexos, mas não, o quê? Desanimados. O termo aí significa o seguinte, não totalmente sem recursos. Então, se sentindo tão fracos, tão pequenos, aplastados, né? Mas não totalmente sem recursos. Olha a próxima, verso 9. Perseguidos, porém não desamparados. Sabe que palavra é essa aqui? Na língua original? A mesma usada pelo nosso Senhor Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ou me abandonaste? Irmãos, ele foi realmente abandonado por Deus. A tal ponto que houve trevas sobre a face da terra. A tal ponto de esse homem tão enfraquecido, surrado, desidratado na cruz do Calvário. Quando é dito que ele deu esse brado, ele o deu em alta voz. Ele clamou em alta voz, com o resto das suas forças.
e dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Ele não perguntou por que de mãos punhos cerrados. Ele perguntou por que de mãos abertas. Porque ele sabia por que ele foi abandonado. Ele veio para isso. Mas isso não eliminou, pelo contrário, a sua própria dor. Então ele faz essa pergunta. Se ele sofreu um abandono real, sabe o que isso significa? Nós nunca seremos abandonados. Hebreus capítulo 13. Afirmemos: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então o autor de Hebreus continua assim: então afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Que maravilha, meus amados irmãos. Mas porque ele foi abandonado. Então Paulo vai dizer: perseguidos, porém não desanimados. Isso já vimos, né? Abatidos, porém não destruídos. Foi o último. Essa ideia do não destruídos aí específica, qual é? Não tornados inúteis. Abatidos. Cristão fica abatido? Sim. Olha ele dizendo aí: abatidos, mas não postos fora do caminho. A outra ideia para a mesma palavra, aí, destruídos. E assim ele completou essa questão do morrer de Jesus. Um último para terminarmos, amanhã seguimos daqui. Capítulo 6, versos de 4 a 10. Será o último item por hoje e esse já é o 9º. Capítulo 6, versos 4 a 10. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros, servos de Deus, na muita paciência. A palavra aqui é para constância. Irmão, constância no caminho do serviço espiritual é algo magnífico. Constância no caminho espiritual edifica outros. Constância no caminho do serviço espiritual avaliza caráter. Quando nós somos inconstantes, somos aqueles que têm ideia para tudo e começam tudo, mas não terminam nada. Inconstância, descompromisso. Veja a primeira coisa que Paulo fala quando ele se recomenda, em tudo recomendando-nos a nós mesmos. Número 1, na muita constância, na muita paciência. Seguindo, nas aflições, nas privações. Por que é importante ler isso? O caminho do serviço espiritual. Assim que ele é. Nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo. E a ideia aqui, é claro, é no poder do Espírito Santo. No amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Olhe isso, por honra e por desonra, ou sendo desonrados. Por infâmia, como ele foi infamado, não é? Esse Paulo. Mas também por boa fama. Como enganadores, isso também foi creditado a ele, ser um enganador. Mas sendo verdadeiros. Como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos. Aqui nos versos 9 e 10, ele terminando essa lista, ele fala sobre a vida paradoxal da fé. Olha que precioso, irmão, se aplica a todos nós. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Olha o paradoxo, ainda mais evidente. Entristecidos, mas sempre alegres.
pobres, mas enriquecendo a muitos. E finalmente, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, o caminho do serviço espiritual genuíno é um caminho paradoxal. E quanto mais o Espírito Santo operar em nossas vidas, mais esse paradoxo será evidente em nossas vidas. O que lemos aí. Por último, para concluir por hoje então. Quando lemos essa lista tão tremenda dos versos 4 a 10, que acabamos de ver aí, sabe o que isso nos faz lembrar? Volte para a primeira epístola, então, capítulo 4, por favor, e vamos encerrar por aqui, por hoje. Olha como Paulo menciona a mesma ideia que lemos lá no capítulo 4 da segunda epístola, ele menciona aqui de outra maneira, mas a mesma ideia. Penso eu com uma palavra-chave que vai dominar tudo, que seria renúncia. Por isso a vida paradoxal. Agora, o que é que ele menciona nesse texto? Vamos lá, 1 Coríntios 4, 9, olha isso. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Nosso texto lá, não é? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos, considerados loucos, por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, mas nós, desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Deixe-me parar aqui um pouquinho antes de concluir o texto. As próximas descrições que Paulo vai fazer aí, elas se baseiam nessa palavra renúncia. Mas antes de lê-las e aplicá-las com relação a esse assunto do caminho da cruz, do morrer de Jesus, item que destacamos lá de 2 Coríntios 4, vamos pensar um pouco sobre renúncia. Também gostaria que você levasse isso com você para orar e meditar diante do Senhor. O nosso progresso espiritual, o quanto estamos realmente avançando espiritualmente, não é medido pelo quanto estamos recebendo do Senhor. Nosso progresso espiritual é medido pelo quanto renunciamos. Vamos tentar explicar isso assim. Talvez nenhum de nós poderia se levantar nessa noite aqui e dizer assim: eu não tenho recebido nada do Senhor. O Senhor não tem falado nada comigo. As Escrituras estão seladas para mim, eu não entendo nada. O Espírito Santo não me tem ensinado nada, não me tem convencido de nada. Quem será que poderia dizer isso aqui nessa noite? Né? Ou seja, nós estamos recebendo dele. E olha, meus irmãos, eu acho que a maioria de nós tem que dizer que ele nos tem falado muito. Ele nos tem falado abundantemente. Sabe por quê? Porque o dia se aproxima. Porque vai alta a noite. Porque o noivo está aguardando sua noiva há quase 2000 anos. É por isso. Então temos recebido muito. Agora, se o que nós temos recebido não implica em renúncia, então não tem significado real em nossas vidas. Não tem. Porque toda recepção real daquilo que pertence ao Senhor irá requerer renúncia. Renúncia, quem sabe, do tempo excessivo dedicado a outras coisas, a lazer, quem sabe, a viagens, quem sabe a dormir muito, quem sabe a comer muito, por exemplo. Renúncia. Se o que temos recebido, reforçando isso, não tem redundado em renúncia, então, realmente, não tem valor prático para nós. O Senhor vai precisar falar de novo de muitas maneiras para nós sobre o mesmo assunto, até que haja renúncia. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ô, meus irmãos, que bom que foi ele que falou isso, não é? Porque se não fosse na boca dele, sabe o que nós diríamos? Se fosse uma outra pessoa, mesmo um servo do Senhor, nós devíamos dizer: isso é fanatismo, ele está exagerando. Mas como saiu dos lábios do nosso mestre, então nós não podemos dizer isso. Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue.
Tome sua cruz e siga-me. Aquele que quiser preservar, cuidar, acalentar, afofar sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que a perder por minha causa, vai achá-la. São palavras do nosso amado Senhor Jesus. Então vamos lá. Olha o que Paulo está dizendo nesse pequeno texto. Vou terminar aqui. Renúncia de 3 coisas, irmãos, que são fundamentais na nossa jornada no serviço espiritual. Número 1. Quando somos injuriados, bendizemos. Injúria sendo respondida com bênção. Quando somos injuriados, nós não revidamos, nós abençoamos. É o que ele está dizendo. Que tipo de renúncia está envolvida aí? Renúncia da própria dignidade. Irmãos, e a essa aí nós somos muito apegados. Olha o que esse mundo humanista está dizendo aí em qualquer outdoor e qualquer propaganda que você escuta. Né? A dignidade daquilo que o homem é. Não é que o homem seja indigno em si mesmo, não. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua dignidade, não é? Mas, irmão, o pecado entrou. O pecado entrou e fez o homem mergulhar no seu próprio umbigo e viver sua vida ensimesmada, egocêntrica. Então, quando olhamos esse assunto da dignidade nesse prisma, está tudo adulterado, está tudo equivocado. Porque Paulo está dizendo, quando a minha dignidade humana é profundamente ferida, porque eu fui injuriado, a minha resposta não é retaliação. Sabe o que nós ouvimos do mundo? Não deixe ninguém ultrapassar a sua linha vermelha. Não deixe ninguém pisar na tua cabeça. Não se permita ser desprezado ou marginalizado por ninguém. Não é? Irmão, nós não devemos, não podemos, não devemos nem marginalizar e nem desprezar ninguém. Todos nós somos seres humanos. E foi nosso Senhor que nos ensinou isso. Não é? Não precisamos de ninguém nos ensinando isso por aí, não. Não é? Para sermos inclusivos, seja em que aspecto for, o cristão é inclusivo. Nós somos servos do mundo. Somos servos dos que se perdem. Paulo diz, eu sou devedor a todos, sou devedor a gregos, sou devedor a bárbaros, sou devedores a ignorantes, sou devedores a instruídos, sou devedor a todos. Esse é o cristão. Então o que eu estou falando não é isso. Eu estou dizendo que esse apelo que nós ouvimos sobre dignidade, ela está apoiada em egocentrismo. Não é? Paulo vai dizer o contrário. Paulo vai dizer, quando eu sou afetado na minha dignidade, porque eu fui injuriado, a minha resposta é, abençoamos. Então essa é uma renúncia à sua própria dignidade como pessoa. Ele está renunciando à sua dignidade. Segunda, olha aí no texto. Quando perseguidos, suportamos. A perseguição envolve renúncia? Claro. Renúncia do quê? De direitos. Direitos. Me lembro na história que o imperador romano chamado Juliano, ele escreveu uma carta, a história consta aí como sendo sua 43ª carta do imperador Juliano, que perseguiu os cristãos, certo? Olha o que ele escreveu para justificar a sua perseguição. Olha o sarcasmo dele. Ele escreveu assim na sua carta. Primeiro ele determinou a perseguição dos cristãos, né? Estavam sendo massacrados durante seu império também. E ele escreveu assim na sua carta, vamos deixar para eles o céu, como eles dizem, porque é lá o lugar deles. Então vamos matá-los. Então Paulo está dizendo, quando perseguidos, suportamos. Isso é renúncia a direitos. Quando ele escreveu essa carta, sabe o que ele ordenou nessa carta? Que todos os bens dos cristãos fossem apropriados pelo império, eles fossem expoliados. Você vai ver isso na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Vocês sofreram o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes um patrimônio superior e durável. Lembra? Então, renúncia aos direitos. Olha a nossa geração, irmão. O que ela fala sobre renúncia aos direitos? Nada. Nós vivemos na geração dos direitos. Quanto mais isso é alimentado, mais guerra nós vamos ter. Porque cada um vai pisar sobre os seus próprios direitos. Mas Paulo diz, quando perseguidos, suportamos. E para terminar, olha o último, a última renúncia envolvida aí. Grave também. Ele vai dizer, quando caluniados, procuramos conciliação. O que ele está renunciando aqui? Honra. Olha isso então, vamos repetir. Renúncia da sua própria dignidade como homem, primeira que vimos.
renúncia dos seus direitos e renúncia da sua honra, porque ele está sendo caluniado. E o que ele faz? Ele busca o caluniador para procurar conciliação. Não é para se justificar. Procuramos conciliação, renúncia da honra. Irmãos, quantas vezes um olhar que nós possamos interpretar como sendo desajeitado, que foi dado na nossa direção, nós já nos sentimos ofendidos. Ou não é assim? Mas Paulo vai dizer, quando caluniados, procuramos conciliação. Isso só é possível se a cruz trabalhar em nós. Mas, meus irmãos, deixa eu citar o último verso para concluir aqui. Romanos 12, que é objeto do estudo do nosso querido irmão, iniciou pela manhã. Romanos 12. Sabe o que Paulo diz lá à frente desse capítulo? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Agora, ouça com cuidado, porque fazendo isso, você acumulará brasas vivas sobre a sua cabeça. Cabeça de quem? Do inimigo. Se fosse da pessoa que está falando, o termo teria que ser tua cabeça, porque é você que está tomando atitude, né? Então ele diz, amontoe, dando de comer ao seu inimigo que tem fome, ao seu inimigo que tem sede, dando de beber, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça, não é sobre a tua, de quem faz. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ele está dizendo, é a única maneira de você fazê-lo corar de vergonha. Porque quando ele caluniou você, o que ele espera é retaliação. Quando ele pisou em você, o que ele espera, não podia esperar outra coisa, senão uma resposta coerente com esse fato de que você pisou nele. Mas se você pisa nele, se ele pisa em você e você lhe dá de comer, você não espera nunca. Se você pisa nele, se ele pisa em você e você dá a ele de beber, isso ele não espera nunca. Então você vai acumular brasas vivas sobre essa cabeça. Graças a Deus, irmãos, porque só a igreja, habitada pelo Espírito Santo e que conhece o caminho da cruz, pode agir dessa maneira. O mundo não conhece essas coisas. Me lembro de uma ilustração que, inclusive, o nosso querido irmão Rodrigo foi quem usou, numa das vezes compartilhando, que na época que a igreja nasceu, em Roma, havia um lugar que foi conhecido como Coluna do Leite, onde as crianças que eram rejeitadas pelos seus pais romanos poderiam simplesmente ser colocadas lá para morrer. Quem sabe se uma família queria ter um primeiro filho homem, mas nasceu mulher, então coloca essa bebezinha lá na coluna do leite, para que ela morra à míngua. Se o filho nasceu aleijado e a família não quer, coloque o filhinho aleijado lá na coluna do leite, para que ele morra à míngua. Talvez algumas dessas crianças fossem mortas, comidas por animais. E sabe o que aconteceu, irmão, nessa época? Primeiro século da história da igreja. Os cristãos, nossos irmãos, por isso foi chamado Coluna do Leite, um nome bonito, né? Porque eles iam lá, onde os bebezinhos eram jogados, e traziam para suas casas, e os adotavam para cuidar deles. O testemunho da igreja, nesse aspecto, foi tão tremendo, que quando o primeiro século da história da igreja foi concluído, a história vai nos dizer que já metade dos cidadãos do Império Romano eram cristãos. Por quê? Por causa do testemunho retumbante, vigoroso da igreja. Meus irmãos, nós estamos mergulhados nesta geração. E essa geração também tem sua coluna do leite. E nós temos sido chamados para podermos revelar um maravilhoso testemunho daquele que nos tirou da coluna do leite e nos adotou como seus filhos amados. Esse é o privilégio nosso
de sermos as suas testemunhas no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, como Paulo vai dizer. Esse é o nosso maravilhoso encargo. Mas como que o Senhor vai alcançar isso dentro de nós? Pelo caminho da cruz, pelo trabalhar da cruz em nós. Do contrário, nós seremos mais um egocêntrico e humanista nesse mundo, mesmo professando o nome de Cristo. Esse mundo já está cheio de humanistas e libertários, porque esse mundo precisa do testemunho do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor encontre isso em nós, meus amados irmãos. Pela manhã, se o Senhor permitir, completamos esse assunto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça, que realmente nos tirou desse lugar de desprezo e inanição. Obrigado porque o Senhor nos adotou como teus e nos fez tuas testemunhas. Te pedimos, Senhor, que essa tua bendita mão não se afaste do trato sobre as nossas vidas. Quanto carecemos, Senhor, de sermos vasos moldados e conhecermos o real significado do caminho do serviço espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o que temos compartilhado, não na nossa mente, mas no nosso espírito e nos nossos corações. Toma-nos pela mão, Senhor, e leva-nos a mais de Ti, e mais daquilo que está em Teu coração para nós nesses dias do fim. Assim oramos, agradecidos no Teu precioso nome. Amém. Espero, minha alma, que o Senhor fará. Descansa enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu alto confiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar, mas Deus, não demores, vem me moldar. Dá-me